Olá, hoje eu venho tratar de um assunto que eu chamo de relacionamentos profissionais. Quais são os relacionamentos que o técnico e o tecnólogo tem que ter no seu dia a dia na execução das suas atividades? Além das relações da equipe, que é ideal que se tenha uma equipe engajada e que converse entre si, outras relações são muito importantes no dia a dia do técnico. Uma delas é com o dentista, o dentista solicitante, aquele que pediu a imagem, né, o que trouxe o paciente até a nossa clínica. O dentista, quando ele solicita a imagem, normalmente ele a faz através de um bloco de pedidos, né, que as clínicas enviam para o consultório, lá eles marcam, fazem a marcação do exame que eles querem, ou também através do próprio bloco deles, um bloco particular. E essa imagem que eles solicitam chegam aqui para o técnico e através do que está descrito nessa solicitação, o técnico vai executar a radiografia. Só que nem sempre é tão simples assim. Algumas vezes existem umas alterações que precisam ser feitas, ou pode acontecer também dessa solicitação vir errada, como o número de dente errado ou a região errada, né? Pode acontecer também do paciente ele ter algum piercing, algum brinco, alguma situação que ele não aceita ou não consegue remover. E também em casos de o paciente não conseguir, realmente ele não conseguir executar aquele exame que o profissional pediu. Então, tem algumas situações como essas que o técnico, ao estar no momento de executar a imagem, precisar entrar em contato com o dentista, ou até mesmo o paciente, né? Ou através do paciente, quando eles questionam o porquê ou se negam, mas não é isso que eu quero fazer, são algumas coisas que acontecem aqui quando eles chegam para fazer o exame que eles se dão conta. E aí eles falam, mas eu não quero fazer, ou não é essa região, não é esse dente que eu quero mexer. E aí há uma discordância entre o que o paciente quer e o que o profissional está pedindo. Então o técnico tem que ter toda essa maleabilidade, essa sensibilidade de lidar com essa situação, conversar com o paciente de forma adequada, orientando, explicando, e também com o profissional, né? Se ele não conseguiu fazer, algumas vezes o próprio profissional solicitar um exame, ele já pode entender que aquela pessoa não vai conseguir fazer, porque quando ele trata ali, tá ali na boca do paciente, ele também reconhece as limitações que ele tem. Então, por exemplo, numa técnica interproximal, que a gente precisa de um pouco mais de colaboração, principalmente em casos de criança, alguns profissionais já colocam, né, que ou faz as interproximais ou faz as periapicais. Então, já dão essa margem para a gente poder, aqui dentro, escolher o que o paciente vai aceitar melhor. Apesar de cada imagem ter a sua indicação, em alguns casos é melhor mudar a indicação e conseguir ter algum diagnóstico do que não ter nenhuma, do que não conseguir realizar a imagem. Então, quando esses fatores acontecem e o técnico percebe isso, ele tem que informar. Então, tem que estar tudo sempre linkado. É bom ter essa comunicação com o profissional para saber o que está acontecendo, para ele também entender o que aconteceu no momento da execução daquele exame, né? E em casos de piercings, por exemplo, ou qualquer outro artigo metálico que o paciente não consiga remover, algumas vezes tem que ter a autorização do profissional solicitante, né? Que ele permite mesmo assim, ou que o paciente assine um termo, né, se responsabilizando, porque imagens, radiografias feitas com artefatos são radiografias com erro técnico, né? E ele tem que entender
que aquele piercing, aquele artigo que ele está usando, aquele adorno, pode gerar também uma radiação secundária. Então isso tudo tem que deixar bem esclarecido. E já houve casos em que o paciente entrou em contato com o dentista para saber se podia fazer e ele pediu realmente a remoção do adorno e a paciente teve que procurar algum especialista, né, nessa área de inserção desses artigos para poder fazer a remoção, porque ela não conseguiu fazer a remoção pessoalmente, teve que ir até esse profissional, porque o dentista realmente não aceitava a imagem com o adorno. Então é por isso que o técnico ele tem que estar atento a todas essas situações que podem gerar um erro de imagem, que podem prejudicar o diagnóstico, né? E ter esse contato com o dentista. Algumas vezes por telefone mesmo, a gente liga, ou por WhatsApp, explica a situação, se tem como modificar a técnica, se no caso, se a técnica for modificada, pode agregar, né, no diagnóstico profissional, porque a radiografia, ela é complementar, né? Então, após uma avaliação clínica do dentista, que ele vai determinar se é necessário e qual imagem é necessária para agregar informações para ele poder determinar um plano de tratamento mais eficaz para aquele paciente. Então, como é ele que avalia, só ele pode modificar, né, o exame requerido. Então, esse contato com o dentista de perto, assim, é muito importante, porque o técnico, que é a pessoa que recebe o paciente aqui, ele que vai estar executando, ele que vai estar atendendo aquela pessoa quando ele chega para executar o exame. Então, é mais natural que ele tenha essa percepção, esse conhecimento, né? Esse domínio das técnicas, esse domínio das indicações e essa habilidade de comunicação para poder estar alinhado com o dentista, fazer uma boa imagem para ele e que essa imagem possa ajudá-lo de fato a complementar o seu plano de tratamento. Mas não é só o profissional solicitante, há um outro profissional a quem ele também precisa ter e manter uma comunicação, que é o radiologista, que é o profissional que vai laudar essas imagens depois que elas estão prontas. Esse profissional nem sempre está disponível na clínica, algumas vezes ele trabalha até online, em outro lugar. E todas essas situações, elas têm que ser passadas para o radiologista para que ele compreenda qual foi a situação, né, que ocorreu no momento da aquisição da imagem. Se aquele piercing foi realmente permitido, né? Se teve uma requisição assinada de termo de responsabilidade por parte do profissional, por parte do paciente, né? E se aquele exame foi feito dentro dos limites de cooperação do paciente. Então, toda situação que ocorre durante a execução da imagem deve ser passada para o radiologista, porque ele vai olhar aquela imagem e falar assim: essa imagem não está adequada, mas vai se entender que foi feito o melhor possível, né? E que a dificuldade, mesmo que se repita, vai dar mais radiação e a probabilidade de ter uma imagem ainda mais passível de diagnóstico é muito pequena, porque não vai ter alteração, porque já tentou, já foi feita a repetição, né? Mas o paciente não colaborou, que foi feito, né? Quais foram as medidas tomadas, e que apesar daquilo, aquela foi a melhor imagem, foi o que ele conseguiu fazer. Ou se teve alteração, que, né, foi entrado em contato com o profissional e houve alteração do pedido, né, por esses motivos, né, porque o paciente não conseguiu, porque, né, teve alguma limitação ali no momento,
e aí optaram, né, junto ao profissional solicitante, a alteração do exame requerido. Então, isso tudo tem que ser informado também quando o paciente não quer fazer todas as imagens que o profissional solicitou. Isso também acontece. Então, olha, foi pedido, né, todos esses exames, mas tal exame ou tais exames não foram aceitos pelo cliente, ele não quis fazer. E aí isso tudo tem que ser informado e algumas vezes essa informação vai até no laudo, mas também vai na pasta do paciente, vai na pasta que a gente cria uma pasta digital que tanto o paciente recebe quanto o profissional. E esses dados, o pedido que foi feito, o que aconteceu, se foi assinado algum termo, isso tudo tá lá na pasta. Para não ter o problema de falar, não sei ou não lembro porque que na ocasião foi feito isso, de que forma isso aconteceu, porque o paciente ele também pode levar essa documentação dele para um outro profissional. E o outro profissional fala assim, repete esse exame, porque não tá bom, porque aconteceu isso, porque tem um erro de imagem. Quando isso volta para a clínica, a gente fala, olha, nessa ocasião que você veio fazer essa imagem, aconteceu isso, isso e isso, você assinou isso, isso e isso. Então, a gente tem todas as informações presentes nessa pasta digital do paciente, para a gente entender e esclarecer também. E algumas vezes eles não lembram. Tem casos que o profissional fala, não, foi feita a imagem errada. Mas se ele olhar o pedido, ele vai ver, né, que no pedido ele marcou aquele dente e a imagem está em concordância com o que está no pedido. Isso é mostrado para o cliente também. Olha só, ele pediu essa região, foi feita essa região, entendeu? E aí a clínica também, ela tem aquele respaldo, né, do que foi feito, como foi feito, né? Então é muito importante ter toda essa comunicação de como as coisas acontecem e documentar e guardar, né, na pasta do paciente tudo que for acordado, tudo que for modificado, para que não tenha essa preocupação de depois chegar e falar assim, você errou, tá errado, tem que fazer tudo de novo, né? Até porque isso também, a gente lida com radiação, né? A gente sabe os efeitos da radiação a longo prazo, então a gente tem que ter cuidado para não ficar repetindo um exame que não vai agregar mais valor ao diagnóstico do profissional, tá certo? Então essas são as relações, né, profissionais que os técnicos têm que levar em consideração e sempre ter cuidado, porque é muito importante a gente adquirir novas habilidades para trabalhar em qualquer campo, né, em qualquer profissão. Então, estar atento a isso, eu acho que isso agrega muito o trabalho em equipe, isso agrega muito o resultado final de qualquer trabalho, tá? Então, eu sugiro a vocês estar sempre atentos, né? Porque quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue dialogar, a gente tem menos problemas de desalinhamento, né, de informações, e o trabalho flui de uma maneira muito melhor, muito mais livre, muito mais respeitosa. Então eu espero que vocês aí consigam sempre se comunicar com clareza, com todos em torno do seu trabalho, não só aqueles do dia a dia, às vezes aqueles que você também trabalha indiretamente, mas que você consiga sempre expressar e passar para eles como foi a experiência, como foi a execução daquele seu trabalho, tá bom? Boa sorte aí para todos vocês. Estamos aqui para trocar essas informações mesmo. E pode dizer pra gente como é que vocês fazem aí também, quais os desafios que vocês têm também nessa comunicação, e vamos encontrar formas de sempre melhorar, ok? Muito obrigada, esteja com a gente por aqui.